Olá, boa noite. 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na praia de Camburi, em Vitória. A batida envolveu 2 carros e um ônibus do Transcol. Um dos motoristas deixou o local antes da chegada da polícia. As vítimas foram socorridas por trabalhadores que estavam próximo do local. Um homem abre a porta do veículo para o motorista sair do carro. Ele logo desce e tenta puxar a esposa que estava no carona. Ela sai carregada do carro, não consegue andar devido a uma fratura na perna. Em seguida, as chamas começaram a tomar conta do HB20. O casal escapou por pouco. No acidente estavam envolvidos 3 veículos, um ônibus do Transcol, um carro do modelo HB20 e outro do modelo Meriva. O que mais sofreu com a batida foi o HB20, que estava entre os 2 veículos. Olha só o estado que ele ficou. As partes dianteira e traseira do carro ficaram totalmente amassadas. A batida aconteceu na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim Camburi. A gente estava voltando do almoço, quando a gente foi entrar na porta aqui, do nada o ônibus estava parado já. Aí o HB20 pegou, bateu atrás, aí provavelmente o Meriva bateu atrás do HB20. No mesmo momento que bateu, aí começou a pegar fogo. Aí o meu colega, o Osmar, ele estava já gritando já pro motorista chegar para frente, fogo não pegar no ônibus, né? Aí eu, no mesmo momento, também peguei o extintor de incêndio, aí fui lá apagar o fogo, aí o Felipe foi e tentou tirar os 2 de lá de dentro lá. Eu, na verdade, achei que pudesse alguém ter morrido, porque estava bem feio. Mas a hora que eu cheguei e vi que estava tudo bem, que eles estavam vivos, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim a adrenalina estava alta. De acordo com os barbeiros que ajudaram no socorro, as vítimas estavam assustadas e com ferimentos no corpo. Ele estava com o nariz sangrando e ela estava com uma fratura exposta no tornozelo. O ônibus e o HB20 estavam parados nesse semáforo aqui, como esses carros estão agora, para a entrada do bairro Jardim Camburi, quando foram surpreendidos por um terceiro carro que bateu no HB20 e acabou engavetando os 3 veículos. Após a batida, o Meriva, que seria o responsável pelo acidente, foi parar do outro lado da pista. E sabe o que é mais triste? O casal que estava a bordo do carro HB20 estava indo comemorar a formatura da mulher em uma residência de pediatria, logo nesse prédio aqui na esquina, a poucos metros do acidente. O motorista do Meriva, esse outro veículo branco, fugiu do local depois do acidente. Mas ele não estava sozinho no carro. Um passageiro que estava com ele disse que os 2 trabalham juntos e estavam voltando do horário de almoço, mas que ele não lembra de nada do acidente. 3 pessoas precisaram ser socorridas. A mulher do veículo atingido, que estava com uma fratura na perna, e o motorista, que também teve lesões no corpo. Além deles, um passageiro do ônibus precisou de atendimento médico. Ele feriu a cabeça com o impacto da batida. Olha, a empresa responsável pelo coletivo disse que havia cerca de 26 passageiros, mas ninguém se feriu. Os passageiros foram transferidos para outro coletivo que passava pelo local. A empresa registrou um boletim de ocorrência. Quase R$500 mil, esse foi o prejuízo de um salão de beleza em Laranjeiras, na Serra. Isso durante um assalto, roubaram cabelos. No ano passado, gente, mais de 190 roubos e furtos ao comércio foram registrados no bairro. Este ano, só em janeiro, já são 15 ocorrências. O espaço na parede, vazio, só com os ganchos, era o local onde mais de 100 quilos de cabelo ficavam expostos nesse espaço. O material foi todo levado. Só para você ter uma noção, essas fotografias aí, mostram como ficavam os produtos antes da ação dos criminosos. O roubo foi cometido por 2 homens armados e 2 mulheres. E o que chama a atenção é que uma dessas mulheres aí tinha ido na semana anterior no espaço. Ela marcou para voltar, mas não foi para ser atendida, não. Ela teria um horário com a gente na terça-feira. Quando a minha atendente foi lá na porta atender, ela já viu que entrou outra mulher e já empurraram a porta. Quando empurrou a porta, ela viu que tinha 2 homens atrás, ela tentou fechar a porta, eles já entraram armados, as mulheres já entraram aqui para essa loja, já com os produtos, já pegando tudo. Depois que entraram no espaço, os 4 criminosos começaram a limpa. Celulares e notebooks foram levados, além, claro, dos cabelos. O foco da ação dos bandidos. Quem veio buscar sabia desses valores, porque focou muito nos nossos cabelos valiosos, levou muito mercadoria, mas já sabia exatamente o que queria. Mas antes de saírem, de ir embora, eles ainda renderam os funcionários e até uma cliente que estava com um filho de 1 ano.
Todos foram amarrados e colocados nesse banheiro. Eles amarraram a gente e começou a pedir dinheiro, pedir a chave do carro, que ia levar meu carro. Botaram a geladeira na porta e ainda eu vi eles batendo gaveta, procurando os bens que eles queriam. As imagens da câmera de vídeo monitoramento de uma loja que fica na rua lateral do estabelecimento flagrou as duas mulheres antes do crime. Percebam, elas passam por dois homens, param e conversam com um deles. Depois seguem adiante, na direção da loja. Segundo a proprietária, esses são os criminosos. Logo depois do assalto, o carro utilizado na fuga foi encontrado em uma rua perto ali da loja. Um roubo que causou um prejuízo de mais de R$400 mil. A situação está muito complicada quando a gente fala de segurança aqui na rua Euclides da Cunha, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, no município da Serra. A gente está na quarta-feira e essa semana já roubaram um carro aqui na rua. Além do assalto à loja de cabelos, no dia anterior, na noite anterior, bandidos também invadiram uma loja, uma espécie de centro comercial. Abriram a porta, entraram e só não levaram mais coisa, o alarme. O alarme tocou. De valor uns 3.500, porque não deu tempo. A comerciante que atua na região há mais de 20 anos reclama que de uns tempos para cá, a insegurança tomou conta do bairro. Está muito complicado, essa rua aqui está muito perigosa, ele precisa de mais vigilância, a gente fica muito sozinhos, muito a mercê. A gente se sente impotente, né? Porque a gente é comerciante, a gente gera trabalhos, frente de trabalho, a gente paga imposto e nessas horas a gente sente que a gente não tem valor nenhum. Olha, a Polícia Militar diz que está, sim, presente no bairro. Sobre o roubo ao salão de beleza, a Polícia Civil segue investigando o caso, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido. 2 homens apontados pela polícia como os maiores ladrões de cargas do país foram presos aqui no Espírito Santo. Bruno Soares Mendonça, o vulgo Leitinho, de 33 anos, e Célio Andrade Barcelos, o Cabelo, de 43, foram presos essa semana. Em relação ao Bruno, vulgo Leitinho, tem um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Guarapari, um furto que aconteceu em Guarapari e com prejuízo estimado de R$600 mil. O Célio apresentou um documento falso e verificamos que ele tinha um mandado de prisão em aberto por ser evadido do sistema prisional do Mato Grosso do Sul. A prisão desses 2 criminosos significa, de acordo com o delegado Breno Andrade, estar na cadeia, ter nas mãos integrantes da maior quadrilha de assalto a banco e a carga do país. Aqui no estado, eles foram responsáveis pelo assalto que aconteceu em 2018 no Banco do Brasil. Como já dissemos, um valor de mais de R$600 mil foi furtado da agência. No país, eles participaram do assalto a retroprojetores lá no Rio de Janeiro, avaliados hoje em R$40 milhões. O delegado informou ainda que Bruno se identificou como técnico agrícola e Célio como carreteiro. Bruno chegou até a apresentar documento falso na hora da abordagem, mas foi reconhecido por um policial. Agora, os 2 estão na cadeia. A seguir, a morte do morador de rua que roubou supermercados e partiu para cima da polícia. Um especialista fala sobre a abordagem policial. A imagem que causou polêmica essa semana foi avaliada por um especialista em segurança pública. É possível afirmar que houve excesso por parte dos militares? Na avaliação do advogado e ex-secretário de Segurança do Espírito Santo, a arma só deve ser disparada quando o suspeito representa uma ameaça. O ideal nessa situação aí, com toda certeza, teria sido se houvesse disponível aí armas elétricas ou espargidores de spray de pimenta, porque isso provavelmente teria permitido contornar a situação sem ser necessário recorrer à arma de fogo. Não é possível avaliar legítima defesa dos policiais apenas pelas imagens. As imagens não são suficientes para a gente cravar a afirmação de que estava em legítima defesa ou que não estava em legítima defesa. Elas são um pouco ruins, mas isso pode ser melhorado com equipamentos, né, de perícia que permitem melhorar as imagens e examinar melhor o que aconteceu, assim como também você complementa a prova com o depoimento dos policiais e quem mais tiver testemunhado esse caso. A quantidade de tiros ela não é conclusiva, embora possa parecer, porque, em primeiro lugar, você percebe
percebe pelas imagens que a vítima ainda estava se movimentando até o final. Então é difícil para o policial saber se acertou efetivamente, se conseguiu acertar e neutralizar ou não, né? A pessoa pode morrer tendo condição, por exemplo, de atirar se ele tiver com uma arma de fogo. Marco Aurélio Medeiros foi baleado com 7 tiros durante uma perseguição policial. De acordo com os militares, o suspeito teria furtado em 2 supermercados de Vila Velha. Segundo a PM e testemunhas, o homem aparentava estar agressivo, tentou acertar os vigilantes dos supermercados e também um sargento com um pedaço de pau e uma faca. A corregedoria afirma que apura todo tipo de disparo de arma de fogo feito por militares durante uma ocorrência. A conduta desses policiais contra esse morador em situação de rua já está sendo investigada. Então é importante frisar que desde Itapuã, quando aparece vídeo dele correndo na rua, ele já está com a faca na mão e no momento ali que eles tentam tirar essa faca da mão dele, ele se desvencilha, um sargento cai no chão e ele estava com um pau numa mão, uma faca na outra e tenta atingir as costas do sargento. Aí que se iniciam os disparos. Como teve disparos, teve uma pessoa alvejada, a corregedoria, assim como a Polícia Civil, está fazendo todas as investigações para chegar a uma conclusão final sobre o que realmente aconteceu. No momento, a gente não pode afirmar, sem o inquérito, né, justo, para afirmar que teve o excesso. Ontem você viu aqui no TN2 que foi solto um suspeito de participar do tiroteio que resultou na morte do pequeno Theo. Um especialista explicou o motivo desse prende e solta que acontece no nosso país. Eles estão soltos livremente. Quem está preso é meu filho no caixão. Incrédula. É assim que a mãe do pequeno Theo Henrique Soares Santos, de 2 anos, morto por uma bala perdida na última semana em Vila Velha, sente-se ao saber que um dos suspeitos envolvido no tiroteio que matou o filho, após ser detido nesta segunda-feira pela polícia, está solto. A lei do Brasil é a lei mais vergonhosa, não devia nem ser chamada de lei. Os suspeitos, irmãos de 24 e 25 anos, foram presos durante um patrulhamento da Polícia Militar e são apontados por testemunhas como envolvidos na troca de tiros entre traficantes no Rio Marinho, na última quinta-feira. Mas por que um deles foi solto? Segundo esse professor de direito e advogado criminalista, o motivo pode ser ainda a falta de provas que o ligue ao crime. Existe um critério constitucional onde a regra é a liberdade. Aquele que recebe o flagrante, ele vai comunicar essa prisão e essa decisão é com base nos indícios que são colhidos naquele momento. Além disso, existem as circunstâncias pessoais de cada um, que são bons antecedentes, residência fixa, e se esse crime é um crime com violência contra a pessoa, com grave ameaça, tudo isso vai pesar na hora do magistrado decidir pela prisão ou não. Sobre o caso da morte do menino Theo, as informações da Polícia Civil são de que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município de Vila Velha e que as diligências continuam colhendo informações e mais detalhes para que se chegue no suspeito ou suspeitos. Inclusive, informou que não vai repassar maiores novidades exatamente para não atrapalhar as investigações. Agora, sobre os suspeitos que foram detidos nesta segunda-feira, o próprio advogado criminalista e professor que conversamos contou que essa prisão, se de fato os dois têm envolvimento com o caso, pode ajudar a Polícia Civil. Agora, com a arma do crime, supostamente a arma do crime, a autoridade policial, diante desses indícios e da identificação dessas pessoas, ele pode representar pela prisão preventiva. Com o suspeito solto, a família, claro, acaba tendo medo. Mas qualquer atitude de ameaça desse indivíduo à família deve ser considerada. A autoridade, embora ela não seja onipresente em todos os locais, aquela autoridade ela já vai estar atenta a qualquer tipo de movimentação e qualquer tipo de ameaça. Até mesmo quem trabalha no meio sente a justiça sobrecarregada. A justiça está sobrecarregada e talvez por isso existam algumas decisões que, aparentemente, uma situação mais grave, o cidadão é posto em liberdade, e uma mais branda e ele permaneça preso. E fica a sensação de impunidade, né?
No próximo bloco, o Centro Pop de Vila Velha fica sem funcionar. O motivo eu te conto daqui a pouquinho. Nem o Centro Pop, que abriga moradores de rua, fica livre dos furtos. Vários objetos foram levados e o abrigo hoje nem pode funcionar. Em 4 dias, gente, esse já é o 3º furto. Do lado de fora, levaram o medidor de energia, fios. O padrão ficou destruído. O furto deixou o Centro Pop de Vila Velha sem energia e sem atendimento aos moradores em situação de rua. Apenas o almoço foi oferecido nesta quarta-feira. E o vandalismo também ocorreu dentro do imóvel. As imagens mostram o resultado. Os suspeitos furtaram produtos de limpeza, galões de água, micro-ondas e até o motor da geladeira. Em 4 dias, foi invadido 3 vezes. São 3 casos isolados, a Guarda Municipal agiu de uma forma muito assertiva, fazendo a identificação e a condução dessas 2 pessoas e vamos continuar com o nosso atendimento. O Centro Pop funciona aqui neste endereço há 7 anos e aqui diariamente são atendidas 80 pessoas em situação de rua. São oferecidas 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Também tem banheiros para banhos e ainda o atendimento jurídico. Também tem passagens para aquelas pessoas que moram em outras cidades ou outros estados. Mas por enquanto esse atendimento está cancelado e deve retornar essa semana de forma gradativa. No dia de hoje, a gente já retomou parte da alimentação e dos atendimentos. Nós vamos fazer isso gradualmente, até para que a gente reestruture e dê esse tempo de religação dos equipamentos, Os 2 suspeitos de cometerem os furtos foram detidos. Segundo moradores da região, os acusados vivem em situação de rua. E próximo ao Centro Pop, percebemos grupos acampados em terrenos ou sentados nas calçadas. Amarildo mora ao lado do Centro Pop. Ele conta que já teve o quintal invadido e depois disso colocou grade na garagem da residência. Vandalismo, uso de droga, de entorpecente aqui na frente, vítimas de arma branca, que eles só andam armados, O aposentado reclama da falta de policiamento no bairro São Cristóvão, em Vila Velha. O morador de rua aqui, virou febre. Se você for contar mesmo, tem mais de 50. E a segurança que hoje mesmo foi assaltada uma loja aqui no bairro Cristóvão Colombo, uma padaria em frente ao posto, tentaram agredir o dono de lá, porque o motivo eu não sei, entendeu? E a gente está sofrendo com isso aqui. Cada dia uma situação insustentável. Onde é que nós vamos parar, Olha, gente, a Guarda Municipal diz que tem atuado sim na região e diariamente. Já a Polícia Militar afirmou que faz o policiamento, inclusive o bairro foi um dos locais que recebeu uma mega operação essa semana. Mas a gente viu aí que precisa de mais ações efetivas, O TN2 fica por aqui, uma boa noite para você, até amanhã.